começar a gravar a tela. Isso. Está gravando. Nós vamos agora colocar o PowerPoint. Que bicho chato, cara. Você está vendo aí a tela, né? Só para eu ficar tranquilo. Jefferson, só confirma para mim se você ouve bem e se você vê a tela. Sim, escuta o nome. Tá bom. Então tá, vou começar aqui. Quando você quiser me interromper, pode interromper, fazer perguntas, participar, do jeito que você quiser, tá? É porque nós estamos com um delay na internet. Aí, se eu não te responder rapidamente, guarda só um pouquinho, que é o tempo que eu demoro para ouvir você e vice-versa. Tá? Esse conteúdo da aula, Jefferson, ele faz parte dentro de um contexto de assuntos relacionados aos instrumentos econômicos que nós estamos estudando desde a aula passada, né? A gente estava falando sobre PIGU, sobre o teorema de Coase, sobre aqueles problemas relacionados aos direitos de propriedade. E esse conteúdo de hoje, ele está dentro abarcado de uma série de assuntos que eu vi na universidade, ainda no doutorado. São um conjunto de notas de aulas que eu aproveitei do meu antigo orientador, que é o professor Jorge Madeira Nogueira, e eu gosto muito desse conteúdo porque ele usa exatamente um livro que eu gosto bastante e passei para vocês, que é o livro Economia do Meio Ambiente, do Barry Field, que está na literatura da aula e que eu também posso encaminhar depois ao capítulo específico da aula de hoje. E o que a gente vai falar hoje, cara? A gente está falando hoje especificamente sobre um tema que é controverso, porque é um tema chato. Chato porque ele implica em tirar dinheiro do bolso do cidadão por um determinado mecanismo, seja ele direto, indireto, e a ideia basicamente é fazer essa cobrança de um valor monetário a partir de um consumo de algum serviço, né? Então, os tributos, em geral, eles são aplicados na nossa vida de forma distribuída, cara. ICMS, imposto de renda, IPI, tem uma porrada de coisas e taxas que a gente paga para ter direito a viver aqui na Terra, como IPTU, até o imposto sobre aquelas lápides que onde a gente vai morrer e vai ser enterrado, a gente acaba pagando para viver naquele espacinho ali. Viver, vírgula, né? Passar o resto da nossa existência corpórea, né? Então, o tributo, de um modo geral, ele é algo que interfere diretamente a vida da sociedade moderna, digo mais, desde a época dos tempos medievais até um pouco pré-medievais. Você deve assistir alguns filmes em que você vê os suceranos pedindo dos vassalos uma contribuição, por exemplo, pelas suas plantações, pelas suas produções animais, e você deve, não sei se você é como eu, ficava puto da vida quando nos filmes mostram, por exemplo, um imposto que era cobrado na forma de uma prima núpcia, que o cara casava com uma determinada moça, e aí o sucerano, lá dono daquele espaço, dormia com aquela mulher a primeira noite, cara. Você lembra disso? Já viu isso? Sim. Pois é. Então, os tributos, de um modo geral, são conhecidos da sociedade humana há alguns milênios, há um milênio, pelo menos. Então, a gente acha, dentro da economia ambiental, que quando a gente está pagando para o direito de usar alguma coisa, ou de alguma forma usufruir disso, a gente acha que há uma tendência de que essa pessoa que paga por essa utilização, ela tende a cuidar de uma maneira mais eficiente desse produto. Então, assim, muitas vezes você já viu gente falar assim, não, ele faz isso porque não é o dinheiro dele, ele não cuida bem daquele determinado produto porque não foi ele que pagou por aquilo. Sendo verdade ou não, essa é uma lógica que não é difícil de aceitar, mas de pensarmos com alguma qualidade a respeito, porque, de fato, quando a gente se esforça por pagar por alguma coisa, é provável que a gente tente ter maior cuidado por aquilo, porque nos custou determinada quantidade de dinheiro e só você sabe o custo do seu trabalho, né? O esforço do seu suor. Ou, melhor dizendo, o suor que você tem, ele expressa um pouco daquele esforço que você teve para ganhar esse dinheiro. Então, se isso sendo verdadeiro, por exemplo, se a gente compra uma tinta para pintar a sua casa,
Você vai tentar usar a quantidade de tinta menor possível para pintar a casa com a melhor qualidade e você tenta economizar porque você não quer desperdiçar aquela tinta. Então, o que você tenta fazer com isso? Usar o recurso que você comprou na quantidade ótima para que não haja desperdício e você não tenha, digamos assim, não desvalorize, não haja com irracionalidade a partir de um produto que você gastou tão caro ou comprou com o suor do seu dinheiro ou com o suor da sua testa. Então, a proposta de usar uns instrumentos econômicos na área que nós estudamos, Jefferson, que é a gestão ambiental, ela tem um pilar muito forte, que é exatamente esse princípio da gente buscar a eficiência na hora que a gente vai usar os recursos do meio ambiente, sabe? A ideia básica é, vamos usar os instrumentos econômicos para tentar gerir da melhor forma possível a utilização dos recursos naturais que são escassos. Então, a gente tem que ter uma gestão eficiente. Eficiente porque a gente quer usar da melhor forma possível para ter o máximo resultado, gastando o menos possível. Como, por exemplo, as pessoas que vão fazer algum tipo de... Vamos supor, você vai produzir pão. Então, a receita ótima diz que para cada quilo de farinha de trigo, basta uma colher de fermento, por exemplo. Aí, alguém vai lá e coloca 3, 4 colheres de fermento, o pão ainda fica bom, provavelmente, mas não seria necessário usar 4 colheres de fermento para que ele tivesse aquele resultado final. Esse resultado final poderia ser alcançado com apenas uma colher de fermento, ou, por exemplo, com apenas 1 quilo de fermento e não 1,2 kg. Então, a utilização eficiente é exatamente fazer uso dos insumos na medida necessária para o seu resultado. Não de mais, não de menos. Se você usa demais, sobra e você tem um resultado não eficiente. Se você usa o menor que necessário, o seu resultado vai ser abaixo do que seria possível de ser alcançado e, ao mesmo tempo, você não vai ter o que nós chamamos de maximização dos resultados, ou seja, você não vai maximizar o seu resultado. Então, na área da gestão ambiental, Jefferson, quando a gente aplica um tributo ambiental, e aí, por tributo, a gente pode entender várias questões, tá? A gente pode chamar taxas, as tarifas, o próprio imposto por emissão de sujeira ou de poluição, ou por um uso de unidade do patrimônio ambiental, qualquer que seja. A gente entende que quando a gente usa esse tributo, os responsáveis pela emissão da poluição, ele deve pagar pelo serviço que o meio ambiente está prestando. E quais seriam esses serviços que o meio ambiente presta? O meio ambiente faz o trabalho de recepção, transporte, diluição, decomposição química. Quando você joga, por exemplo, quando a gente joga na pia da nossa casa, Minerva não, é detergente, óleo, a gente sabe que esse material vai para o esgoto, que, por sua vez, pode ir ou não para uma estação de tratamento, mas em muitos lugares, Jefferson, essa água residual, ela vai para o rio. O rio vai receber essa água, vai diluir, decompor quimicamente para quebrar essas moléculas de gordura ao longo de todo o transporte que ele faz até o oceano, para que essa água chegue no oceano em padrões de pureza mais elevados. Então, assim, a empresa, o poluidor, ele deve pagar pelos serviços que são prestados pelo meio ambiente da mesma forma que eles pagam pelos demais insumos utilizados nas operações da empresa. Quais seriam? Por exemplo, mão de obra, o uso da energia, o uso de madeira, o uso de couro, o uso de linha, de aço, de minério, ou seja, quaisquer que sejam os outros insumos que uma empresa usa, ela paga por esses insumos e paga pelo imposto relacionado a esses insumos. Então, a mesma lógica a gente quer aplicar para a emissão de imposto sobre os serviços prestados da natureza, tá? Essa é a lógica, é fazer com que a empresa passe a internalizar os custos associados com os serviços ambientais prestados pela natureza. Você lembra das aulas de externalidade que nós estudamos? Logo nas 2 primeiras aulas, se me falha a memória? Então, aqueles problemas de externalidades é porque são custos ambientais ou benefícios ambientais que não são pagos pelo consumidor ou pelo emissor da poluição, né? Então, o que nós fazemos? A gente tenta usar um instrumento para internalizar esse custo. E aqui o instrumento está sendo utilizado, internalizar no sentido de colocar na conta dessa pessoa, né?
e aqui o instrumento está sendo o imposto. Ou seja, a ideia seria perguntar ao agente poluidor: Jefferson, você quer poluir? Tudo bem, você pode poluir. Então, mas nós vamos medir as emissões que você está lançando no meio ambiente e você terá que pagar por cada unidade de poluente que você lançar na atmosfera ou nos rios. Ou seja, a ideia por trás disso aqui, Jefferson, é um princípio chamado agente poluidor pagador. O agente polui e paga por essa poluição. A primeiro momento, eu queria perguntar a você, quando você ouve assim, você deseja poluir? Tudo bem. Te soa estranho? Te parece estranho? Te gera algum tipo de sentimento, Jefferson? O que que você, de Sim, cara, sente ao ler isso? é meio estranho, né? Porque tá te perguntando se você quer fazer o mal, tá ligado? Uhum. Poluir não é bom. E como é que pergunta? Você quer poluir? Óbvio que eu não quero poluir, mas poluímos por consequência das atividades. Uhum. Poluir não é ruim, né, Jefferson? Mas, digo, poluir em si é uma atividade que gera impacto no meio ambiente, né? A depender do nível de poluição, né? Mas há atividades em que, para ela acontecer, é impossível haver algum grau de poluição, não é verdade? É impossível. O que É, se pode fazer é reduzir ao máximo o nível da emissão da poluição e, com aquele outro nível de poluição que não pode ser, digamos assim, erradicado, né? Reduzido ao máximo, a gente faz a mitigação, né? O tratamento. E mais do que isso, quando eu falo você vai poluir, nós vamos medir a sua poluição e você terá que pagar por cada unidade desse poluente que você emitir. Você acha que se a pessoa tiver que pagar pela poluição, ela tende a poluir menos ou a pensar melhor antes de poluir? acredito que em algumas situações sim, Em outras porque não, já né? sabe que isso aí já vai mexer no bolso, tá ligado? Aí não tem como falar que não vai querer, vai ver um jeito de poluir menos. Entendi. Exatamente. E aí o que que acontece? A gente passa então a pensar um pouco melhor sobre esse assunto. Ó, da mesma forma que uma companhia vai procurar poupar uma unidade, né, de mão de obra, ou seja, uma pessoa, e essa mão de obra ela é escassa, por mais que nós tenhamos um exército de desempregados na economia, mas ela é escassa porque ela não é assim, ela não é infinita, né? O número de mão de obra disponível, Jefferson, é igual ao número de pessoas que estão aptas a trabalhar, em idade de trabalhar, e que estão procurando emprego. Você concorda comigo? Porque se a pessoa está fisicamente bem, está desempregada, mas se ela não procura emprego, ela não pode ser considerada uma pessoa disponível para trabalhar, não é isso? Isso. Então, assim, a mão de obra ela é escassa na medida em que a gente não tem um número infinito de pessoas se colocando para trabalhar. Então, assim, em certa medida, a mão de obra ela pode ser cara, se nós estamos falando de pessoas que têm algum grau de qualificação e tal. Então, a empresa ela vai querer tentar economizar ao máximo a mão de obra para que ela possa ter custos menores, né? Então, ela vai ter o estímulo para tentar conservar ao máximo a utilização dos serviços ambientais. Por quê? Porque quanto menos poluente ela lança na atmosfera, menos imposto ela paga. Quanto menos pessoas ela contrata, menos vai ser o custo da mão de obra, né? Então é a mesma lógica. Eu vou E usar o menos possível para pagar o menos possível. Então a ideia é conservar o máximo para produzir o mínimo, perdão, a ideia é conservar o máximo para produzir o mínimo de lixo, de resíduo possível, tentando ser o mais eficiente que nós consigamos, assim. Essa é a ideia, tá? Basicamente, né? Então, a empresa, Jefferson, ela vai conservar, não é que ela vai reduzir a poluição, Jefferson, a zero, não, tá? Porque ela também não vai demitir o número de pessoas ao zero, porque ela precisa das pessoas para trabalhar. Então, da mesma forma, algum grau de poluição ela vai ter que emitir, porque ela não tem ainda uma tecnologia capaz de despoluir 100% da sua operação. E ainda que ela tivesse essa tecnologia, ela se depara com restrições de custos, tá? Não é barato você mudar, por exemplo, sua casa. Eu observei que sua casa é uma casa como a maioria das nossas casas na Bahia. Ela deve ter sido construída há alguns anos.
Então, a fiação da sua casa não é nova, não é verdade? Ela tem alguns anos de uso. A fiação elétrica, né? Desculpa. Verdade. Aí eu te pergunto, Sim, como toda casa com fios mais velhos, ela vai gastar mais energia. A gente sabe que se você trocar a fiação da sua casa todinha, talvez a sua conta de energia fique mais barata, porque os fios mais novos são mais eficientes, né? Então vai conduzir a eletricidade sem emitir calor. Então você gasta menos energia. Você sabe disso, provavelmente sua família sabe disso, mas assim, sua família trocou os fios da sua casa no momento? Provavelmente não, sim, né? E sim. por que que não fez isso? Porque não é barato trocar a fiação de uma casa. Então, assim, você sabe que existe uma tecnologia que vai transformar o seu custo mensal mais barato, mas essa tecnologia é cara, né, Jefferson? Então, assim, quem que vai chegar assim de uma hora para outra Isso. e comprar, sei lá, 70, 100 metros de fio para trocar toda a fiação da casa? Cara, muito difícil fazer isso, na é verdade? Muito difícil. Então, a mesma lógica se aplica a uma empresa, viu, Jefferson? A empresa sabe que existem filtros e Uhum. tecnologias, mas não necessariamente poderá utilizá-los imediatamente. Então, assim, vamos dizer de outra forma, os contaminadores ou as pessoas que fazem a degradação ambiental, ela por si só, né, a melhor maneira, né, de reduzir as emissões, e o que nós chamamos de degradação, é substituir uma autoridade controladora na escolha dessa opção. Qual é a ideia por trás disso? Olha, vamos tentar tirar o máximo a presença do Estado na participação desse controle ambiental, para que a empresa possa gerir essa prática de uma maneira mais autônoma. Em outras palavras, aí entra um pouco da polêmica. Você deve ter observado recentemente aquele ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Você lembra dele? Sim, lembro. Ele falava muito da autogestão, né? Das empresas fazendo a sua autodeclaração, autocontrole, autofiscalização. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: que as empresas poderiam, digamos assim, ter mais autonomia para fazer o controle. A ideia dele não é absolutamente absurda, mas a gente sabe que em um sistema imperfeito, as empresas podem ter facilidades de não fazer o controle adequado ou informar com precisão os níveis de poluições que ela está emitindo, né? Ou seja, infelizmente, Uhum. nós temos no mercado uma série de empresas que podem pôr em risco esse sistema mais autônomo, sem a presença do Estado. A ideia por trás aqui é tentar deixar essas empresas um pouco mais livres e que elas possam agir de maneira mais independente ao Estado. O Estado fala qual é o imposto e a empresa vai escolher a tecnologia que ela quiser, entendeu, Jefferson? Por exemplo, vamos levar lá para o seu contexto de onde você mora. Onde você mora, se não me engano, é litoral, né? É, Você tem os pescadores aí na sua área e eles devem usar algum tipo de rede, né? Com aqueles quadradinhos maiores ou menores, né? Aquela trança da rede, né? Redes mais malha. malha, obrigado. A malha da rede, como é que chama aquele quadradinho por onde o peixe pode escapar? A malha. Então, A mas aí. rede em si, Ah, sem ser completa com chumbo, cortiça, chama de pano. Aí no tá, pano, que apesar de ser de nylon, aí chama de malha. Os entendi. espaços, que são alguns menores e outros maiores. Entendi. E como é que você mede as malhas? Malhas de número 2, número 3, existe alguma metragem? Sim, tem de 12, 8. Aí há um tamanho, dependendo do que você quer pegar. Se a Perfeito. rede for de arrasto, você vai ter um espaço menor entre aqueles furos são Certo. menores, mas se você quer pegar peixe de maior porte, aí vai ser maior. Aí tem de 8, de 12, 18, vai do centímetro, mas na verdade não é centímetro, que ali é muito pequeno, deve ser Ah, milímetro. entendi. Então, vamos imaginar esse contexto de pescadores aí. O governo lança a seguinte norma, chefes, que é um instrumento de comando e controle, né? É uma legislação. Ela fala, olha, a partir de janeiro até junho, não está proibida a pesca de espécies menores. No entanto, os pescadores que pescarem peixes abaixo de 1 quilo, né, terão que pagar Hum, por cada quilo desse peixe pequeno, vamos dizer, né, R$ 200 por cada quilo. Ou seja,
porra, 1 quilo de peixe o cara tem que pagar 100 quilos, não faz sentido para ele pescar aquele peixe, né? Vai ficar super caro, não tem sentido. É, Agora o governo vai falar, você pode pegar se você quiser, mas você vai ter que pagar, e vai pagar caro. Então, evite pegar esse peixe. Então, o que que o pescador faz para não pegar o peixe pequeno? Aí entra a sua explicação. O que que ele teria que fazer? aumentar a malha da rede. Então, ele vai ter que aumentar a malha da rede. O governo não disse para ele o que fazer. O governo só disse que, se você pescar peixe pequeno, você vai ter que pagar. Aí, Jefferson, que é uma empresa livre, uma associação, uma cooperativa, ou uma empresa mesmo, né, de pesca, fala: olha, não quero pescar peixe pequeno porque não vale a pena para nós. Então, vamos ter que aumentar a malha da rede. Então, não é o governo que vai controlar a ação do pescador. O governo não vai dizer o que o pescador vai fazer. O pescador vai escolher se ele pesca ou não. E para ele não pescar, ele vai ter que mexer na sua tecnologia, que é mudar a malha de pesca, né? Que é o que você acabou de me explicar. Então, ele vai ter que comprar uma malha, ou usar uma malha maior, né? Vamos assim dizer, né? Uma malha de maior tamanho. Então, a ideia aqui, Isso. Jefferson, é de maneira mais simples possível fazer com que os pescadores mudem o seu comportamento, ou as empresas mudem o seu comportamento da forma que eles buscarem. Ou seja, eu, governo, não vou dizer qual a tecnologia que ele vai ter que usar. Eu só estou dizendo para eles que, se ele pescar o peixe pequeno, ele vai pagar caro. Se ele quiser pescar, ele pesca, mas vai pagar caro. E se ele não quiser pescar, ele usa a tecnologia que ele achar melhor. Ficou claro para você essa parte, inicialmente? Ficou, ficou. Perfeito. E aí, quando o pescador vai usar essa malha, ele escolhe. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Um outro exemplo. Vamos supor, inicialmente, que uma fonte individual de contaminante em particular, tá? Eu não estou falando agora de pesca, eu estou falando de poluição. Então, não se trata de pescar, ou de extrair madeira, ou de pegar água. Nós estamos falando de jogar poluição na água, ou de jogar fumaça na atmosfera, entendeu? Ou de jogar lixo em um Uhum. determinado espaço natural. Por isso que a gente está chamando de uma fonte de contaminante. Então, as informações ambientais básicas dessa fonte vai estar descrita na tabela a seguir, que eu vou mostrar para você. Então, a gente vai supor também que o tributo que o governo vai cobrar não é de R$ 100, como eu te falei. Eu falei R$ 100 por quilo de peixe, não foi? Aqui vamos mudar a unidade Isso. de medida. Agora vai ser por mês, tá? Por tonelada por Uhum. mês. Ou seja, não é por quilo, é por 1.000 quilos por tonelada. Então, o tributo é, para cada tonelada por mês, seja de R$ 120. Ou seja, se para cada tonelada de poluição que você jogar na atmosfera, você vai pagar R$ 120. Aí eu vou mostrar uma tabelinha que eu vou explicar para você lentamente, e esse vídeo vai ficar gravado, vai servir para os colegas também. Na primeira coluna, não sei se você está vendo o meu mouse passando na tela. Deixa eu te falar onde é que está ainda. Está em instrumentos econômicos. O conteúdo aqui apresentado é fortemente embasado. Você está lá Vai ainda? segue. Sim, Você não está vendo? Sério, cara? sério. Espera aí. Espera aí. Você está... Espera aí. Espera aí. E agora? Você está vendo uma tabela? Ainda. Isso, tô vendo agora. Nossa, Jess, me perdoe, cara. Mas tudo bem. Os anteriores eram mais... E agora, você está vendo texto? Sim, com esse tributo e com essa estrutura de Pronto. custo, Você está vendo o mouse passar em cima da palavra emissões aqui? estou, O meu mouse tá passando aí? sim, Pronto, é isso que eu queria saber. emissões, toneladas barra mês. Então tá, eu vou usar uma canetinha aqui. Ok. Bom, aqui tem emissões, toneladas por mês. Aí você está vendo que tem de 10 descendo para cá a zero, não é verdade? Zero está aqui embaixo. Ou Aham, seja, zero poluição, 1 tonelada de poluição, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. Está descendo. Aqui são os custos marginais de redução. O que significa custos marginais de redução? Se eu falo para você assim, Jefferson, produza menos poluente.
Aí você vai ter que comprar coisas para reduzir o poluente, não é verdade? Por exemplo, comprar filtros, Aham. comprar insumos que sejam menos poluidores. Você vai comprar coisas para reduzir a poluição. E toda vez que você compra alguma coisa para reduzir a poluição, esses são chamados custos de redução da poluição, tá? Custo de redução. E por que a gente fala marginal? Porque é aquela ideia da derivada, né? Variando um item, que a gente tinha aquele gráficozinho assim, por exemplo, D de X sobre D de Y. Só um exemplo. Então, para cada unidade que eu Uhum. reduzo aqui em Y, eu vou gerar um comportamento nessa outra unidade aqui em cima. Então, por exemplo, se aqui embaixo é filtro, para cada filtro que eu acrescento aqui embaixo, eu vou fazer uma redução na poluição aqui em cima. Então, por exemplo, ó, P de poluição sobre F de filtro. E aquele símbolo da derivadazinha, né? Então, para cada mudança de F, seja para cima ou para baixo, vai gerar uma mudança na poluição, para cima ou para baixo. Então, toda vez que eu compro materiais para reduzir a poluição, vai haver uma mudança no nível de poluição. E onde está esse nível de poluição? Aqui do lado, ó, em emissões. Então, tudo que eu gasto aqui em custos vai gerar resultados aqui em emissões, tá bom? Então, se eu não gasto nada de poluição, perdão, se eu não gasto nada para reduzir poluição, eu vou continuar poluindo tanto que inicialmente eu estou poluindo. Se eu começo a gastar um pouquinho aqui para reduzir poluição, R$ 15, já começa a mudar alguma coisa daqui para cá, tá vendo? Houve uma redução de Sim. 1 tonelada. Custos totais de redução. Custos totais de redução é exatamente a soma dessas linhas aqui que nós estamos vendo aqui. Então, por exemplo, a primeira linha aqui é zero, porque aqui é zero. 0 mais 15, que é o que está aqui embaixo, é igual a 15. 15 mais 30, que está aqui, é igual a 45. 45 mais 50, que está aqui, é igual a 95. Entendeu a lógica? Sempre somando esse com esse, que vai dar esse. Esse com esse, que vai dar esse. E os gastos tributários é porque, assim, para cada tonelada que eu estou produzindo de lixo, qual é o valor da tonelada? 120, certo? 120 Então, por mês. 120 vezes... Quantas toneladas eu tenho nessa primeira linha aqui de lixo, de poluição? Nessa primeira linha aqui. Olha a 10. primeira coluna. 10, exatamente. Então, 120 vezes 10 dá exatamente esse valor aqui. 1.200. Isso. Então, aqui embaixo, aqui está dando 1.080. 1.080 é resultado de 120 vezes quanto? Vezes o 9 dá emissões de toneladas por mês. Da primeira Exatamente, coluna, cara. gasto 9. Exatamente. Ou seja, eu vou limpar aqui a tela para voltar a ficar fácil de checar que começou essa bagunça na sua tela. Eu peço desculpa. Deixa eu limpar aqui. Tela. Ocultar, escurecer. Limpar a tela. Limpar, apagar toda a tinta do slide. Obrigado. Então, exatamente, esse valor aqui é o resultado disso aqui, certo? Vezes essas quantidades. Uhum. Tá bom? E os custos totais, Jefferson, é o quê? É exatamente os valores que estão aqui à esquerda, só que somado. Só que somado não, desculpa. Deixa eu corrigir. Esse valor aqui, 1.200, é igual a 1.200 mais o zero aqui do lado, tá? Esse com esse. Aqui, esse com esse dá esse. Esse aqui com esse vai dar exatamente esse, tá? E assim sucessivamente. Uhum. Então, ou seja, eu gastei de tributo, né, X, mais os custos que eu gastei para reduzir. Aí dá os custos totais aqui do lado. Mas vamos pegar a lógica. Qual é a lógica dessa tabela? Para que ela serve? Que é o que, de fato, você precisa entender aqui. A ideia é o seguinte, a empresa está sendo orientada, como no slide anterior, a reduzir a poluição. E para cada tonelada que ela reduzir, ela vai pagar menos 120.
Ou seja, se ela poluir 1 tonelada, ela vai pagar 120. Se ela não polui, ela não precisa pagar aquela tonelada, né? A lógica é essa. Então, no primeiro mês aqui, ou no primeiro movimento, vamos analisar linha por linha. A empresa está poluindo 10 toneladas por mês, Jefferson, porque ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser, o governo não tinha falado nada. Então, ela não está gastando nada com despoluição, está vendo aqui o zero? Custos de redução da poluição é zero, ela não está pagando nada. Por esse motivo, os custos totais de redução é zero, porque ela não gastou nada anteriormente. E, como ela não gastou nada para reduzir a poluição, ela está produzindo poluição na mesma quantidade que ela produzia antes, que são 10 toneladas. Como ela paga por cada tonelada de lixo, de poluente, R$ 120, ela vai pagar R$ 1.200 de imposto. Então, os custos totais dessa empresa, eles são o que ela gasta para reduzir. Então, vou botar aqui, ó, A, tá? B, C, tá vendo aí na tela? D, Sim. E E. Tá bom? Então, C D é igual a quem? D aqui é igual a gente já viu, né? A coluna A vezes R$ 120, que é cada tonelada, o preço de cada tonelada. A coluna E vai ser, então, a soma dos custos de C, coluna C, mais a coluna D. Em outras palavras, é o custo de tributo mais o que ela gastou para reduzir. Então, dito isso, aí ela contratou o aluno do BCA, lá da UFRB, ela está preocupada com a questão ambiental, contratou um cientista ambiental de nome Jefferson, e ele convidou uma outra colega de nome Winnie, também formada na ciência ambiental, para fazer um programa de redução à poluição da empresa, tá? Você foi contratado pela sua formação e você percebeu que para reduzir poluição você tinha que comprar algum filtro, alguma coisa. Aí você começou a gastar para comprar coisas que vão reduzir a poluição, equipamentos. Aí no primeiro momento você comprou um filtro que custa R$ 15. Tá aqui o custo que você usou que você gastou para mudar a situação da empresa. Esse custo de R$ 15 aqui gerou uma redução aqui, tá vendo aqui na coluna A, uma redução de menos 1 tonelada. Isso porque você jogou R$ 15 de investimento para reduzir poluição. Então, o seu custo era zero. O custo total agora é 0 mais 15, que vai dar 15. Aí, agora, os gastos tributários que você vai ter, lembra, é a coluna A vezes R$ 120, ou seja, a poluição que você tem vezes o valor do tributo, que é 120. Tá bom? Então, quantas emissões de poluição? Se você poluir 10 e reduzir 1, você está poluindo agora 9. Né? Então, vamos chamar aqui no momento, T1, né? T1 porque é, digamos assim, o primeiro tempo, né? Aqui é o tempo zero, né? É de onde você saiu. Aqui é o T1, aqui vai ser o T2, o tempo 2, e sucessivamente. Entendendo que nós estamos seguindo essa sequência para baixo. Aí, então, o seu tributo é 9 vezes 120, vai dar 1.080. Então, os custos totais para você, Jefferson, é a soma dos custos de reduzir a poluição mais o gasto de tributo, tá bom? Então, se você somar 15 mais 1.080, vai dar exatamente 1.095. Aí você, malandro que só, no sentido bom da palavra, inteligente, decidiu fazer uma reunião com o INE, que é a sua equipe, e vocês entenderam que, olha, é interessante para nós continuar o programa de redução da poluição. Vamos comprar mais um filtro, que custa R$ 15. Então, agora, vocês decidiram gastar mais R$ 15 Não, perdão. Vocês falaram o seguinte, não, nós não vamos comprar mais um filtro, não. A gente comprou um filtro de R$ 15 e deu certo, vamos comprar 2. Né? Então, agora vocês vão gastar R$ 30, que é o dobro de 15. Aí a redução foi de 9 para 8. Reduziu só 1.
Aí você fala, uai, Winnie, se gastando 15 a gente conseguiu economizar 1 tonelada, gastando 30, a gente poderia, de certa forma, economizar mais. Vocês estão economizando mais, vocês conseguiram economizar mais 1 tonelada, na mesma proporção do primeiro movimento. Ó, de 0 para 15 é 15, de 15 para 30 é 15 também. Por isso esse movimento linear aqui, né, de igual, menos 1 em cima, menos 1 embaixo. Então, de 9, vocês baixaram para 8 toneladas. Então, vocês já estão economizando, no total, 2 toneladas por mês. Então, vocês estão gastando agora R$ 30 para reduzir a poluição, certo? Agora, os custos totais de redução, aí você tem que somar o que você gastou antes com o que você está gastando esse mês. Você gastou antes 15, em T1 aqui, ó. Só que você agora gastou mais 30. 15 mais 30, 45. 45. Então, assim, se você reduziu para 8 poluição, agora você vai ter que pagar imposto só sobre 8 toneladas, né? Vocês conseguiram reduzir. Então, você vai ter que pagar agora 8 vezes 120, que vai dar R$ 960 de imposto, que é o que está aqui. Então, qual vai ser o seu custo total aqui na jogada? É o custo que você está gastando para despoluir, mais o custo do imposto. Então, 45 mais 960 dá 1.005. Observe que seu custo total está caindo, Jefferson. Tá bom? Está caindo, ó. Isso. Aí você fala, tá bom esse negócio, vou continuar. Aí você decide, foi o seguinte, olha, no mês passado, nos 2 primeiros meses, eu gastei 15. Eu vou gastar agora, de 30 para 50, quanto é que vai ser o aumento aqui? 20. De 20, mais né? 20. Então, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou aumentar para 20 e vou ver o que vai acontecer na minha poluição. Então, você que passou a gastar mais 20 aqui, só que você só reduziu a poluição de novo em 1 unidade. Então, agora, menos 1 tonelada, caiu para 7. Então, você tinha gastado 45 reais de poluição para reduzir, né? E agora você decidiu aumentar para 50. Então, 45 mais 50 é igual a 95. Então, você já está gastando total 95 reais para custo de despoluição. Então, assim, 95 mais o valor que você tem que pagar de imposto, por que esse valor? Porque é 7 vezes 120. 7 vezes 120 vai dar esse valor. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 2 vezes 2, 4. Então, 840 reais. 995 mais 840 vai dar exatamente 935 reais. Aí você é inteligente, vou continuar abaixando. Aí você vai investir 70, que aumentou 20 em relação ao mês passado. Então, 95 mais 70 vai dar 165. Então, o seu custo de reduzir a poluição foi de 165. Como você só está poluindo 6 toneladas, se você multiplicar isso por 120, vai dar exatamente 720. 6 vezes 120 dá 720. Se você somar 165 mais 720, vai dar esse valor aqui. Então, por enquanto, você está pagando 885. Então, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo até 850. A partir daqui, deixa eu mudar a cor. Eu vou te chamar a atenção para um fato. A partir desse ponto aqui, as coisas mudam, né? O valor começa a aumentar. Aqui está caindo, aqui começou 850, 865, começou a aumentar, tá vendo? Mas vamos analisar o seguinte. Aqui está exatamente em que momento? Ó, aqui está 115, tá vendo? Aqui é o valor que você gasta para tentar reduzir 1 unidade a mais de poluição, não é isso que nós estamos fazendo? Todo investimento que você faz mensalmente para reduzir a poluição. Chegamos em 115. E aqui, de repente, a lógica de reduzir o custo está caindo. Uai, por quê? Vamos analisar esse valor aqui, ó. Lembra que o custo do imposto, Jefferson, é 120. Então, se você poluir 1 tonelada, você tem que pagar 120 reais. Então, enquanto você estiver criando melhorias na sua fábrica, e essas melhorias custam barato para você, vamos assim dizer,
você vai continuar fazendo. Só que chega uma hora, filhote, que o custo para você despoluir chegou no limite aqui, ó, 115. A próxima redução, se você quiser reduzir para 3 toneladas, ou seja, conseguir economizar 7 toneladas, você vai ter que pagar R$ 135. Se você está pagando R$ 135 para economizar tonelada de lixo, e você lembrar que você está pagando 120 de imposto, eu te pergunto, com a cabeça pensando só em dinheiro, para a empresa, é vantagem ela pagar para reduzir poluição R$ 135 ou simplesmente pagar a multa de 120? A multa é de 120, mas porque são de 10 toneladas, né? Exatamente. Porque, olha só, para cada tonelada que a empresa reduz, ela deixa de pagar R$ 120, não é verdade? Uhum. Porque é um imposto. Só que agora aqui, ó, Jefferson, no T2, T3, T4, T5, T6, T7. Aqui é o T7, né? Quando eu falo T, é só para dizer tempo, né? Tempo. Aham, tô No ligado. movimento 7, a empresa aqui, para reduzir de 4 para 3, nessa etapa, deixa eu limpar esse slide aqui agora, ela precisa fazer esse movimento aqui, ó, daqui para cá. Ela precisa gastar R$ 135, entendeu? Para ela reduzir 1 tonelada, ela precisa pagar 135. Ela vai olhar assim, 135, 120. Qual é maior, qual é menor? Obviamente, 135 é maior, custo é maior do que tributo. Ela vai optar por pagar o tributo, Jefferson. Para ela não vale a pena. Além do, Pode falar. além do tempo, né, de você investir em filtro, gastar tempo, o valor R$ 15 a mais, Isso, ainda tem exatamente. isso. Mas olha só, Jefferson, ela não vai voltar a poluir 10 toneladas, tá bom? Ela vai continuar Aham, economizando até, até até 6 o 4. toneladas. 4 é o nível que ela está poluindo, né? Emissão é igual a 4, tá bom? Se a emissão é igual a Uhum, 4, ela está, vamos chamar assim, despoluindo, vamos chamar de despoluindo a emissão, em 6, entendeu? Porque 10 menos 4 é entendi. igual a 6. Então, ela vai manter o nível de, até esse nível aqui, ó, até o nível de 6 toneladas por mês, reduzindo a poluição, tá bom? Ela vai manter esse nível. Ela não vai despoluir mais, porque sai mais caro. Ela vai ter que gastar R$ 135 para evitar pagar 120. Então, ela está tendo um prejuízo de 15 por tonelada. Para ela não faz sentido. É melhor ela pagar R$ 120. Entendeu? Então, ela vai continuar Entendi. poluindo 4 toneladas de lixo, vai economizar só 6. Ela não vai mudar para esse campo aqui. Deixa eu pintar de amarelo aqui. Espera aí. Ela não vai querer, marca texto, ela não vai querer chegar aqui. Ela não vai querer passar para o próximo nível, tá bom? Ela não quer. Por que ela não quer? Porque não é vantagem. Ela vai gastar mais caro, tá certo? Então, ela vai morrer Certo. aonde, meu jovem? Onde é que é o ponto onde ela decide parar? Vamos chamar de linha verde? Aqui, ó. Por que, Claudiano? Por que ela vai parar aqui? É porque Que é o não, menor não custo compensa total, mais. não compensa. Então, a lógica é você olhar, meu querido, aqui, ó. Deixa eu achar aqui uma, uma caneta, uma caneta de cor. Vou botar aqui vermelho. Ela vai olhar para isso aqui, ó. Ela vai olhar o seguinte: o custo marginal de despoluir tem que ser igual ou menor que o valor que eu vou ter que o benefício que eu estou tendo em não pagar o imposto, né? Ou seja, a 115 Uhum. eu estou ganhando 5 conto ao invés de 120, ou seja, eu despoluindo, eu vou gastar 115 e ao invés de pagar 120 toneladas, eu gasto 115 e vou economizar R$ 5. Quando chegou no nível seguinte, ao invés de eu pagar para despoluir R$ 135 uma tonelada, eu prefiro pagar a tonelada, 120. Então, essa é a lógica. Então, aqui no número 4, a empresa vai estar gastando
115 para despoluir essa próxima tonelada, mas ela vai gastar por mês o total de R$ 850, né? Que é o valor do custo para despoluir, que é 370, que a gente já viu como e por quê, que é somado 255 mais 115, e vai gastar 480, que é o custo para pagar o imposto, né? Por que 480? Isso. Só lembrando que equivale a 4 vezes 120, entendeu? 4 vezes 120, Sim. 480. Mais R$ 370, que é o que eu estou pagando para despoluir 6 toneladas de poluição todo mês, eu vou ter um custo total de 850. Então, a empresa faz... Esse é o raciocínio da empresa, Jefferson. Captou a ideia? Você vai despoluir Sim. com base no custo que você tem para despoluir. Essa é a ideia. Então, a empresa vai despoluir não até zero, mas até o ponto de que vale a pena para ela despoluir. Se para despoluir eu gasto muito, é melhor pagar um imposto. Ok? Vai visar algo que é mais rentável ao bolso. Exatamente. É melhor pagar um imposto ou é melhor comprar tecnologia para despoluir? A empresa falou o seguinte, olha, enquanto eu estiver pagando menos do que 120 para reduzir cada unidade de poluição, ou seja, 1 tonelada, eu vou continuar botando dinheiro para despoluir, vou continuar contratando o Jefferson e o Winnie para fazer o programa crescer. Vai chegar uma hora que, para despoluir 1 tonelada, eu vou ter que gastar um pouquinho a mais. Chegou nessa hora aqui, né? No 135. Aí chegou nesse ponto, não vale a pena mais. Vamos ficar nas 6 toneladas por mês de despoluição. É isso que a empresa faz. Essa ideia é uma ideia baseada no princípio de ecoimaginalidade, Jefferson, que a gente só vai tomar uma decisão de comprar alguma coisa e pagar por essa coisa na hora em que a gente entende que o benefício de adquirir esse negócio que você está comprando, ele é maior ou pelo menos igual ao custo que você está tendo de comprar. Então, você está dizendo assim, eu vou comprar um tênis, porque eu sei que esse tênis vai me gerar um benefício pelo menos igual ao que eu estou pagando. Agora, você vai comprar um tênis, por exemplo, você vai comprar um tênis, sei lá, vamos pegar uma marca Peba aí. Você conhece alguma marca Peba de tênis? Peba? Peba ruim, assim que eu falo, né? Eu sei. Um ruim assim. Vamos botar que ao invés de Nike, aí criaram o Nico, né? A cópia do Nike. Aí, só que o tênis da Nike, ele custa R$ 80. Mas você sabe que o tênis da Nike, original, não é mais caro, mas não é tão caro. Você poderia comprar, ele custa R$ 120. Então, assim, você sabe que o tênis da Nike, ele tem uma qualidade e ele vai durar mais tempo, então ele vai te dar um benefício pelo menos igual ao valor que você está atribuindo ao tênis, né? Eu vou pagar 120, mas ele vale 120, ele vai me gerar pelo menos esse benefício. O tênis da Nico, você fala, poxa, esse tênis é mais barato, mas eu sei que ele não vai durar tanto tempo, ele não vai me gerar satisfação no nível dos R$ 80 que eu estou pagando. Eu vou estar pagando 80, mas eu sei que ele é ruim, eu estou satisfeito que ele seja ruim. Não, mas eu acho que ele não vale nem 80. Ele tem que valer menos, porque ele é ruim. Então, a ideia aqui é, eu estou pagando até 115, porque eu sei que vale o valor da despoluição, né? Agora, eu vou pagar 135? Não, porque o valor do imposto é 120. Então, não tem valor equivalente, né? Eu não vou gastar R$ 135 por causa do imposto, eu vou estar pagando a mais, não gera o benefício que eu espero. Essa é a ideia. Ok? Entendi, ok. Então, assim, com esse tributo e com as estruturas de custo, por que fala estruturas de custo, Jefferson? Porque cada empresa, ela pode ter uma forma de trabalhar, né? Por exemplo, você sabe que os seus conhecidos aí na cidade onde você mora, alguns deles pescam com barcos pequenos, né? Alguns nem têm motor, alguns vão Remo. no remo. Outros usam um motorzinho que faz bem lento. Outros usam barcos com motor de polpa, né? Então, várias estruturas de custo, né? Várias empresas, várias companhias, várias pessoas aí trabalham com diferentes níveis de tecnologia também. Alguns, ao invés de usar uma rede simples jogada com a mão, faz uma rede de arrasto. Outros usam algum tipo de tecnologia ainda mais invocado, né? Então, cada empresa tem uma estrutura de custo diferente.
Quem anda no barquinho a remo, com certeza vai ter custos diferentes de quem anda no motor a barco. Então, assim, nós vamos observar que essas estruturas de custos também têm custos diferentes, mínimos, né? Que é a soma do que nós chamamos de custos para reduzir a poluição e os gastos totais com a taxa ambiental, que são isso aqui, ó, custo para reduzir a poluição, mais os gastos totais com a despoluição, ou seja, isso aqui, os gastos tributários que eu te falei, que juntos vão somar aqui 850, que é exatamente o que está escrito aqui, 850. Então, a empresa, ela tem, de certa forma, um comportamento que vai depender da sua própria estrutura, né? Empresas modernas têm equipamentos mais modernos que podem ser mais baratos ou não, que podem ser mais poluidores ou não. Então, o resultado vai ser obtido se nós considerarmos os custos marginais de redução sendo iguais, né? Então, assim, inicialmente a empresa... Aqui é a explicação do que eu fiz lá para você, né? É só explicando o passo a passo. Então, assim, o resumo daquele quadro lá que eu expliquei lentamente é: a empresa vai continuar a reduzir a emissão enquanto... Aqui entra o que eu disse para você, marca texto. Enquanto o custo marginal de despoluir ou de reduzir a poluição for menor que a taxa de emissão de tonelada por mês, ou seja, enquanto for mais barato despoluir do que pagar imposto, a empresa vai continuar despoluindo. Então, a empresa ela vai seguir até um ponto onde para ela faz sentido e é rentável, Jefferson. Essa é a lógica. Não é porque a empresa é ruim, a empresa é nefasta, a empresa é do mal, não. É porque economicamente a gente toma essas decisões. Você tomaria essa decisão. Em geral, uma empresa ela pensa de modo a maximizar os seus resultados. Ou você faria diferente? Se o governo instituir um imposto amanhã, você trabalha com pesca? Sua família trabalha com pesca? Trabalha? Se amanhã o governo institui uma nova ordem e diz que se você pescar quilos a mais de determinado peixe, você vai ter que pagar, vamos supor, R$100, como eu tinha te falado no exemplo anterior. Aí você vai comprar uma rede diferente para poder não ser taxado nessa nova regra. Aquela lógica dessa tabela que a gente viu agora, você acha que você faria isso? Faria até o ponto de chegar naqueles dos R$135 que pagou R$15 a mais da taxa, que era 120 por tonelada. Você faria mesmo. Se você tivesse informações assim, né, você tivesse como controlar tudo direitinho, você realmente iria tentar, reduzir, pescar peixe pequeno, né, até um ponto onde você pudesse comprar a rede ou comprar os equipamentos que fossem o preço inferior ao imposto, não é verdade? Você faria isso mesmo ou você tentaria reduzir o pescado a zero, os peixinhos pequenos? Chegaria até onde não fosse mais rentável investir. Entendi. Então você não é do mal, né, velho? Você não é Darth Vader, né? Você está fazendo aquilo que você julga certo, pensando economicamente. Isso. Pronto. A ideia aqui é mostrar que alguns comportamentos de setores empresariais ou de pescadores em locais menores, de forma assim, é seguir uma escolha econômica que faça sentido do ponto de vista de rentabilidade. Eu não estou dizendo se isso é certo moralmente ou se é certo ambientalmente, mas para você, empresa, é assim que você pensa. Entendeu, Jefferson? É isso. Então, essa é uma decisão lógica, e aqui eu quero colocar lógica para ficar bem claro para você, é uma decisão lógica do ponto de vista econômico, tá bom? Econômico. Uhum. Não tem nada a ver do ponto de vista moral, religioso, cultural, não. É econômico. A ideia aqui é, vamos pensar do ponto de vista econômico. Nós queremos reduzir a poluição, sim, mas vamos fazer isso até o ponto onde vale a pena reduzir por conta do custo, né, do imposto. Como é que o governo poderia fazer com que você, Jefferson, continuasse reduzindo a poluição? O que você acha que o governo poderia fazer aqui? A chegar a uma determinada taxa, como chegou aqueles lá no... Por exemplo, você parou aqui, né, no 4, não foi? Isso. Aí o governo quer fazer você continuar descendo para cá.
descendo, 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 até chegar em zero, por exemplo. O que o governo Isso. deveria Ao fazer para chegar, você continuar? ao chegar ao chegar nesse nível, os gastos tributários totais por toneladas, ao invés de ser 120, ele reduzir para 110 e assim descendo. Então, você acha que o governo deveria aumentar ou reduzir o imposto? Reduzir o imposto para eu continuar investindo na redução de emissões. Mas olha só. Se o governo reduzir o imposto para, vamos botar 90, tá bom? Isso. 90. Você ia parar aqui, Jefferson. Deixa eu mudar a cor. Você ia parar aqui, ó. Por que você ia parar É aqui? isso. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Se reduzir, ao chegar a uma determinada taxa de R$ 120, não é Tá, mais rentável investir, chegar, tá. tipo assim, ó, de 6 a 10 é 120, mais de 4 a 0 poderia ser outra taxa, Pronto, entendeu? pronto. Entendi seu raciocínio. Então, você quer dizer que o governo teria que aumentar ou reduzir o imposto a partir aqui de 4, aqui 3 para baixo? Ele deveria reduzir. Não, Jefferson. Pensa direitinho. Por que teria que reduzir? Porque já não é mais rentável chegar a pagar 135, eu poderia pagar R$ 100 se ele Ah, colocasse por R$ 100. veja bem, veja bem. Deixa eu limpar a tela aqui para ficar melhor, né? Porque começou a encher muita coisa. Vamos botar aqui em 130. Nós estamos aqui que é o ponto onde você parou da última vez, né? Que era 120. Isso. Se o governo baixar para 100, se o governo baixar para 100, vamos botar para 100 o imposto, você está gastando 135, Jefferson, para reduzir a próxima tonelada de poluição. E o governo está te cobrando R$ 100 por tonelada. Qual é Eu maior, qual é entendi. menor? É esse aqui, né? É o de cá. Hum. Por que Aham, você vai querer aham, reduzir a poluição se é mais barato pagar o imposto? Entendeu a é lógica? isso. Entendi. Então, o governo vai ter que aumentar um tributo. Ele vai ter que aumentar, se ele quiser que você continue a baixar. Então, por exemplo, aqui ele tem que colocar pelo menos 136, aqui ele tem que colocar pelo menos 176, né? Que é maior que 175. Isso. Aqui, porque se ele botar Aham, 175 aqui, é elas por elas, né? Aí você pode não necessariamente isso. pagar o imposto. Mas se eu boto aqui 231, né? Aqui eu boto 291, tá? Então, Aham, entendi. o governo tem que colocar um imposto que é maior do que o custo marginal para despoluir, entendeu? Ficou claro Entendi. agora para você? Ficou Porque perfeito. se o imposto T é como a gente chama o imposto, né, na linguagem, for maior que o custo, Imagina a redução. o custo marginal, o custo de despoluir marginalmente, né? Se o imposto for maior, você vai reduzir a poluição. Porque você quer reduzir a poluição, você não quer pagar imposto. Agora, se for o contrário, se o imposto for menor que o custo, você vai continuar emitindo a poluição. Você vai manter a mesma poluição no mesmo nível ou aumentar, porque você sabe que é mais barato para você do que você investir em despoluir, entendeu? Sim, Então, é isso, Jefferson. Só que o governo não pode ficar aumentando taxas e mais taxas todo mês, né? Ele vai escolher um valor só, né? Aí qual vai ser o valor que ele vai escolher? O valor, provavelmente, ele vai botar um valor alto, assim, 290, né? Porque ele sabe que, ó, quando chegar, ele vai, 290 é maior que 15, é maior que 30, é maior que 50, é maior que 135, e 290 não, vou botar 291, né, que fica maior que todo mundo. Então, se o governo botar um imposto de R$ 300 por mês, pronto, assim é melhor.
as pessoas vão reduzir a poluição a nível zero, se possível, tá? Se possível. Não é verdade? Sim. Então, essa é a lógica, Jefferson. Faz sentido para você isso aqui? Fez. Então, Ficou basicamente... escuro. Agora, voltou ao normal? Não, pô. É que... Siga, eu entendi. Ah, tá. Ah, desculpa! Entendi agora. Ficou escuro. Ficou claro, ficou escuro. Ficou melhor entendido. Deixa eu corrigir minha fala. Isso. Ficou melhor entendido para você. Você é capaz. Então, assim, a ideia, basicamente, é você te mostrar essa curva que eu vou mostrar agora na frente, tá bom? O que esse gráficozinho aí vai mostrar para nós? Olha só. O eixo vertical é o quanto a empresa gasta para despoluir, tá bom? Esse eixo aqui, ó. A empresa gasta X reais, X dólares para despoluir. E aqui é quantas emissões por mês. Tá bom? Se você olhar aqui, está o 4. 4 emissões de toneladas por mês a empresa está poluindo. Aí você vai encontrar aqui a curva marginal de redução da poluição, que é essa curva decrescente, e ela está encostando aqui nessa reta por volta de 115. Se nós olharmos lá atrás, 4 toneladas por mês é o que a empresa está poluindo todo mês ainda. Ela está gastando R$ 115 para despoluir isso. Isso gera um valor total de despoluição de R$ 850, os custos totais, né? Então, olha só. Para a empresa continuar poluindo 4 toneladas, significa que ela está economizando 6 toneladas por mês de lixo, ela está gastando R$ 115 para atingir esse nível, e a quantidade total aqui de custo dela, acho que é 880, se não me falha a memória, que a gente viu lá. Então, essa é a lógica. À medida que eu vou reduzindo aqui essa reta, que eu vou descendo, os custos de despoluição vão caindo, tá vendo? Vai caindo, vai caindo. Então, a empresa faz esse movimento porque ela tenta buscar a melhor posição para o seu negócio. E a melhor posição para o seu negócio é aquela onde ela vê o custo de despoluir sendo pelo menos igual ao imposto cobrado pela poluição. Então, enquanto o imposto for maior que o custo, a empresa vai estar, com certeza, despoluindo. Se o imposto for mais baixo, a empresa vai despoluir, cara. Com certeza. Com certeza. Não tem muita dúvida sobre isso, tá ok? Então, assim, o gráfico aqui está dizendo o seguinte, deixa eu só limpar aqui. Os custos totais de reduzir a poluição correspondem à área B, enquanto que o total pago em tributos corresponde à área A. Então, custo total de reduzir é B, é isso aqui. Isso aqui é o que a empresa gasta para reduzir a poluição. Em outras palavras, aqui ele chama de custo total de redução, né? Isso aqui é o nosso custo total de redução. E aqui a área A é o total pago em tributos, tá bom? Que é o quê? Deixa eu pintar de outra cor aqui, meu jovem, para ficar mais bonitinho. Essa área aqui é o nosso imposto. Quanto que é o nosso imposto? Só lembrando. 820. Não, desculpa, o imposto... desculpa, você está certo, o imposto é 120. E qual foi o total pago em imposto? Se eu quiser descobrir o tamanho dessa área aqui, Jeff, você deve ter visto, mas não custa relembrar, a gente vai multiplicar... Desculpa, eu não ouvi. Não falei nada não, siga. A gente vai reduzir, a gente vai calcular o quê? A área desse quadrado, que é a base vezes a altura, né? Base vezes altura, que no caso é altura 115, perfeito, meu nobre? 115. Sim. Que 115, cara?
120 vezes 4. Aqui vai dar 460. 520. Não, aqui dá 420. 460. Só que, na verdade, aqui é 120, desculpa, 120. O custo do imposto, né? Então, aqui 120 vezes 4. Aí vai dar 480, como você falou anteriormente. Então, o total de imposto pago corresponde à área A. Só lembrando, quanto que é o imposto que a empresa paga? Vamos lá lembrar? 4 vezes 120, que dá exatamente 480. Gasto tributário, que está escrito aqui, total, é a mesma coisa que total de imposto pago, né? É a mesma coisa. Então, a gente já sabe que a empresa tem aqui o custo... Espera aí. Bora, computador. Aqui é o quê? É o nosso imposto total que foi pago, né? E aqui é o nosso custo total da redução. Quanto que nós gastamos para reduzir a poluição? Aqui a gente já viu por que a empresa não decide reduzir ao máximo, não é verdade? Eu expliquei para você, porque está associado ao tamanho do imposto. E olha só, há uma coisa aqui, Jefferson, que eu não te falei ainda, que nós vamos chegar, que chama-se pressões competitivas, tá bom? Então, o que o slide está dizendo aqui? Há uma pressão competitiva, ou há várias pressões, que vão forçar as empresas a realizar todo o possível para que uma determinada empresa ela faça tudo o que for possível para reduzir ou minimizar os seus custos, para tentar evitar que o cliente pague mais caro. Porque, olha só, vamos pensar assim, aqui em Cruz das Almas tem várias fabricantes de, sei lá, fala um alimento que você gosta e que você gosta de comer quando você pode. Que você come na Pizza, rua. vai lá. Pizza, boa. Pizzaria, Pizza é ótimo. Vamos imaginar, Jefferson, que você tem 4 pizzarias aqui em Cruz das Almas e você gosta das 4, você acha elas todas muito boas. Então, a única coisa que faz você diferenciar a decisão é o preço, né? E aí, o que acontece? Se as empresas têm qualidades equivalentes e elas são próximas de você, igualmente, né? Você não tem que andar muito para chegar na mais barata, você vai escolher aquela que é mais barata, né, cara? Então, assim, a empresa, ela vai ser forçada a reduzir ao máximo o seu preço, os seus custos, para tentar evitar que pessoas como você e eu deixem de comprar na mão dessa empresa. Por quê? Porque ela não quer perder clientela. E ela não quer perder clientela justamente para outras empresas que produzem um produto similar ao que ela faz. No caso, pizza. Então, assim, a ideia aqui é o seguinte: existem forças do mercado, vinda de outras empresas, que vai fazer com que essa empresa em questão, ela tente reduzir ao máximo os seus custos para tentar reduzir, obviamente, a perda de clientes por causa desses custos. Então, quanto mais competitivo for o ramo que essa empresa participa, por exemplo, o ramo de pizzaria, setor de alimentação, setor de vestuário, né? Setor hoteleiro, qualquer que seja o setor, o ramo, quanto mais competitivo for esse setor e onde nós estabelecemos o tributo ambiental, menor é a chance de que a gente tenha um problema que é transferir o tributo para o preço. Vamos lá, nós estamos falando de imposto, que é T de preço. Quando você tem uma empresa, o governo bota um tributo, um imposto, o que você faz com esse imposto? Você assume ele ou você passa para outra pessoa pagar? O que a empresa faz, geralmente? Eu não entendi muito a pergunta. Você não entendeu porque minha pergunta foi péssima. Eu vou melhorar a pergunta. Ó, você tem um produto, a pizza. Aí o governo aumentou o custo de farinha de trigo e de mortadela, sei lá, mussarela. Então, assim, os impostos sobre alimentação ficaram mais caros. Então, a empresa tinha um preço, no momento T0, que era de R$10, tá? Aí, de repente, no momento seguinte, o preço vai ter que mudar, porque agora o momento seguinte é T1.
né? E porque, é só para você entender T0, T1, é uma escala de tempo como se fosse uma reta, né? Aqui é T0, e aqui, à medida que a gente vai avançando, a gente vai para um T lá na frente, que vai a infinito, né? O tempo vai passar para infinito. Então, o que acontece? O próximo preço da empresa, ele vai ter que ser R$ 10, certo? Mais o que o governo colocou de imposto. Você concorda comigo? Aham. A empresa, Jefferson, ela vai arcar com esse imposto ou ela vai repassar para o cliente? Vai repassar para o cliente, porque é mais Exatamente. rentável para ela. Exato. Então, assim, Jefferson, se ela for repassar para o cliente, significa que o preço da pizza vai aumentar, não é verdade, meu brother? Isso. E você pode querer desistir de comprar na mão dela, você concorda comigo? Sim. Então, se você está no setor que você tem 20 pizzarias e essas pizzarias, algumas delas aumentaram o preço, você vai fazer o quê? Você vai começar a comprar pizza nas pizzarias que são mais baratas, não é verdade? Exatamente. Ou seja, quanto mais competitivo for esse setor, ou seja, quanto mais tiver empresa vendendo, mais difícil fica para a empresa transferir um imposto para a pessoa que compra. E como é que a pessoa que compra vai receber esse imposto? É através do preço. O preço agora é o preço de antes. Opa, deixa eu limpar esse slide aqui. O preço agora é P mais o imposto. Então, assim, a empresa vai ter que reduzir o preço original. Como é que ela vai reduzir o preço original? Ela vai reduzir os seus custos de produção. Por exemplo, se ela gastava R$ 10 para fazer pizza, o que ela pode fazer para pegar esses R$ 10 e jogar ele para baixo? Por exemplo, para R$ 8, porque o imposto aqui, por exemplo, é R$ 2, tá? Então, 2 mais Isso. 10 seria 12, não é verdade? Só que se ela botar 12, ela tá lascada, porque você não vai comprar a pizza, porque tem outras pizzarias que vendem a 10. Então, ela vai ter que reduzir o custo da pizza. Então, ela vai ter que baixar para 8, porque 8 mais 2 continua sendo 10. E como é que ela reduz isso? Ela vai comprar farinha de menor qualidade, ela vai gastar menos energia, ela vai afinar a sua pizza, meu brother, entendeu? Ela vai fazer uma pizza mais Vai leve, mesmo. ela vai reduzir o recheio, você entendeu, Jefferson? Ela vai criar alguma maneira de tentar manter o preço em R$ 10. E talvez você não vai sentir isso. E a forma como isso acontece, por exemplo, você lembra das embalagens de chocolate, de sorvete? Você lembra das caixinhas de sorvete da Sim. Que Bom? Você lembra dos pacotes de biscoito Mirabel, como ficou mais fino? Ficaram mesmo. Pois é, porque os impostos aumentaram, os custos aumentaram, então a empresa faz o quê? Ela vai ter que reduzir o tamanho do produto e vai manter o preço. Já que ela não consegue reduzir o custo, Jefferson, ela faz o quê? Aliás, ela não consegue reduzir o custo mantendo o tamanho original, ela vai reduzir o preço, o tamanho desse produto. É difícil ela criar uma tecnologia que ela consiga baixar o custo de produção, mantendo a qualidade ou o tamanho original, né? Ela não consegue fazer as duas coisas. Então, Aqui, ela faz o quê? Ela reduz o tamanho. aqui Ela não... tem. Aqui usa até um exemplo disso. Minha irmã que vende geladinho. Sério, cara? Sua mãe fez Um isso? dos, um dos melhores do local, da região. Só que, tipo, teve uma época que o açúcar e o leite acabou ficando mais caro, um pouco mais caro. Ah, E como aqui o povo daqui não tem uma condição muito boa, o sim, geladinho fica R$ 1. Ninguém ia querer pagar R$ 1,20. Ia deixar de consumir o geladinho para comprar, tipo, picolé, que tá no mesmo valor. sim. E é até mais cremoso. O que é que faz com isso? Diminuir o tamanho do geladinho. Ou então, tipo, a embalagem era um saco mais grosso, bem mais Sim, resistente. Passou a comprar um saco, digamos, mais peba, e diminuiu o tamanho e manteve o preço. muito bem, cara. É um Exatamente exemplo isso. muito parecido. É exatamente isso. Então, eu estou A, trazendo uma informação a que você gente, conhece na sua realidade, né? isso, a gente vive a coisa, só não tem muita explicação no ponto de vista mais embasado, digamos. Mas a sua explicação foi perfeita. E sua mãe, mesmo não tendo estudo, bom, eu estou presumindo, tá? Desculpe. É, vamos supor que ela não Aham, tenha tido aula. Quando eu falo estudo, ela não teve aula de economia. Ela não teve essa aula de economia. amigo, Ela não precisou da aula de economia para ela saber que ela poderia reduzir o gasto para fazer o geladinho, não é verdade? verdade.
E uma curiosidade, na minha cidade original, na minha cidade de origem, que é Teixeira de Freitas, lá no extremo sul do estado, naquela região que choveu muito, né? Aliás, ali é sul da Bahia, Uhum. Itabuna. Eu moro mais para baixo, 360 quilômetros para baixo. Nós não chamamos geladinho, não, a gente chama brasinha. Chama o quê? Brasinha. Ah, rapaz, olha aí. E o bicho é gelado, vai chamar de brasa porque Segura o gelo na mão durante 1 hora. Aí você me diz por que chama de brasinha. Você queima. sabe, você sabe exatamente, o gelo queima. Eu acho que é essa a explicação. A gente chama de brasinha, cara. Que negócio interessante, né? É. Tem um local, acho que na cidade de Winnie, chama de Dindim. Tem Dindim, Dindim, já ouvi falar. chup-chup, Também já ouvi falar. chup-chup. É, Geladinho. geladinho. Apolo, já vi Apolo também. Apolo, Apolo. E tem lugar que chama lá, sacolé. lá ele já. É, sacolé. Já pensou que pega um negócio feio? Eu tô chupando Apolo. Lá ele, É, negócio feio. eu não vou entrar nesse mérito. Bom, Jefferson, eu não vou entrar nesse mérito. Vou deixar para você esse assunto. Mas, ó, então, vou parar por aqui, tá bom? Esse conteúdo a gente Certo. continua na próxima aula com as meninas, mas eu vou deixar disponível lá no SIGA. E aí, até aqui o assunto pareceu fazer sentido para você? Pareceu, foi muito, muito fácil, cara. Muito fácil o entendimento. Ah, que bom. Foi Então eu já posso simples, aplicar a foi prova. massa. Pode Já, ser. É de boa, o assunto foi bom. já posso aplicar a prova, papito. Então, Pode. stop share. Então tá bom, eu vou finalizar a gravação. Putz, grila, será que eu não gravei? Peraí, 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 peraí.